Boa noite! Se aqui começar a entrar na live às segundas-feiras no OK do Porto. Vamos dar as boas-vindas aqui às pessoas que já estão a entrar na live para nos fazerem companhia neste momento, nestes próxima meia hora, 45 minutos, onde vamos falar sobre Eu Líder. Meu nome é Ana Antunes, que sou coach do OK Instituto e sou responsável pelo OK no Porto. E quero convidar-vos a convidar também pessoas para estarem a assistir connosco aqui na nossa live, para que elas também possam partilhar sobre a sua forma de estar, se elas são ou não são líderes, como é que elas se tornaram líderes, que estratégias é que podem usar. Será que a pessoa já nasce líder ou será que ela se forma? Ela pode formar-se ou tornar-se um líder? Vão aí dizendo, vão convidando aí os vossos contactos, os vossos amigos. Vão também aí dizendo de onde é que vocês estão a falar, que é para nós sabermos todos onde é que estamos a falar. Eu que já hoje estive em Lisboa, agora estou em Leiria, em modo semi-família, semi-trabalho. Que é isso mesmo, quem lidera a sua vida vai escolhendo onde vai estando de acordo com aquilo que é melhor para si mesmo. Boa noite, boa noite, boa noite. Alô a todos. Quem aí já é líder da sua própria vida, escreve aí. Eu até posso escrever, eu acho que posso escrever. Eu vou já escrever, vou dar o exemplo. O líder dá o exemplo. Eu sou líder da minha própria vida, sou líder de vários projetos. E aí, tu desse lado, quem aí é líder? Quem lidera algum projeto, quem lidera alguma vida, quem lidera alguma empresa? Boa noite, Nélia. Bem-vindos a todos aqui a esta nossa live, onde eu vou falar. Miguel Palma, Luxemburgo, eu sou líder. Muito bem, Miguel, é isso mesmo. O Miguel, que já fez MAP, está lá no Luxemburgo. Nós já temos muitas pessoas do Luxemburgo que fizeram MAP connosco, onde elas aprenderam a tornar-se líderes delas mesmas, não é? Muitas vezes as pessoas são líderes de equipas, líderes de empresas, líderes de várias coisas e muitas vezes elas esquecem-se de ser líderes delas mesmas, da sua própria vida. Eu que este fim de semana, a minha filha fez anos ontem, e então eu decidi que ia tirar, como no sábado não deu, porque ela estava a trabalhar e ela ia ter 2 dias de folga, domingo e hoje. Então decidimos ir liderar o nosso tempo também é muito importante. E fomos passear, já hoje andámos por Sintra, fomos lá ver um monumento, só deu para ver um monumento. Mas é assim, vamos fazendo aos pouquinhos para também equilibrar a nossa vida, que é muito importante. E a pessoa que é líder da sua própria vida, ela faz isso. Ela equilibra as várias áreas da sua vida. E aí desse lado, quem mais? A Nélia diz, eu sou líder de mim mesma. É isso mesmo. As pessoas às vezes dizem assim, eu não sou líder de nada. Pessoal, se não és líder de nada, alguma coisa está errado, porque no mínimo da tua vida, de ti mesmo, tu deves ser líder. Líder em quê? Em tomar decisões sobre a tua vida, líder em inspirar outras pessoas para que elas possam, inspirando-se em ti, fazendo também coisas maravilhosas. Líder de várias áreas, líder sobre a forma como geres o teu tempo, líder sobre a forma como tu geres as tuas emoções e os comportamentos que estão associados. Então muitas vezes é isso, as pessoas esquecem-se que a maior liderança que elas têm que ter é consigo mesmas. E aí eu quero perguntar a vocês, quem é que acha que a pessoa já nasce líder ou se acha que é possível a pessoa tornar-se líder? Digam aí vocês, é possível a pessoa tornar-se líder, sim ou não? Ou se ela não nasceu líder ou com aptidões para líder, ela não pode ser? Contem lá para mim. M. Pérez, Maria, será? Não sei, Manuela. A Pérez, M. Pérez diz, com o mapa aprendi a ouvir o meu eu. Claro, o nosso eu tem muitas perguntas e muitas respostas que nos ajudam muito a liderar a nossa própria vida. A Nélia diz, sim, é possível, claro que sim. E os outros, o que é que acham?
É possível eu tornar-me líder mesmo que não tenha nascido aparentemente com as aptidões de líder? O que é que vocês acham? Contem lá para mim. Antes de eu falar, senão já estou a contar tudo como é. Vamos lá? Quem está aqui, vocês já convidaram os vossos amigos, sim ou não? Já convidaram os vossos amigos? Sim? Maria Antónia Pérez. Pronto, estás a ver? M. Pires podia ser de Maria, podia ser de Manuela. Afinal acertei logo na primeira. Maria. Muito bem, bem-vinda, Maria. Sim, muito bem, Nélia, é isso mesmo. É possível sim a pessoa tornar-se líder, mesmo que aparentemente ela não tenha essas aptidões. Na realidade, todos nós nascemos com as aptidões necessárias para nos tornarmos aquilo que nós quisermos. E eu tenho falado muitas vezes sobre crenças, não é? As últimas lives eu falei muito sobre crenças. E todos nós temos muito potencial, muito mais potencial do que aquilo que nós achamos que temos. Muito mais potencial para utilizar do que muitas vezes nós achamos que temos a capacidade de usar. E muitas vezes por esses limites que foram sendo impostos lá atrás, de alguém dizer, não, aqui na nossa família nunca ninguém foi líder de nada e portanto também nunca serás líder. Gente, é possível a pessoa tornar-se líder. Só que a primeira liderança que nós começamos logo aqui a falar no início da live é: tens que ser líder de ti mesmo. Porque se eu não conseguir ser líder de mim mesmo, como é que eu vou conseguir liderar outras pessoas, inspirar outras pessoas, motivar outras pessoas a serem elas próprias líderes? Se eu não lhes mostro que é possível, não é? Se eu não as faço sentir que é possível elas serem líderes, mostrando o meu próprio exemplo, como é que elas vão acreditar se elas às vezes trazem crenças também carregadas lá atrás em como elas acham que nunca serão líderes. Só que existem algumas estratégias, alguns cuidados, algumas aptidões para que tu te possas tornar essa líder ou esse líder que tu tanto queres ser. E muitas destas aptidões tu vais utilizá-las primeiro contigo para te poderes relacionar bem com as outras pessoas e depois vais utilizá-las também para liderar outras pessoas na tua vida. Eu lembro-me quando fiz o meu treino lá atrás, em 2014, eu liderava os meus filhos de uma maneira que eu hoje entendo que não seria a mais correta. Era a maneira que eu conhecia, era a maneira que eu sabia, tudo bem? Nós vamos liderando da forma como nós sabemos. Só que eu aprendi que poderia inspirá-los de outra forma. Como? Através da minha própria liderança, através da minha própria mudança. Quando eu faço o meu próprio processo de mudança, eu começo a inspirá-los a ser diferentes. A eles também começarem a liderar a vida deles. E o que é facto é que eles hoje, já adultos, não é? O meu filho ainda tem 17 anos, portanto ainda não é um adulto, entre aspas, mas na realidade já com muita capacidade de liderar projetos, de liderar várias áreas da vida deles, tornaram-se empreendedores, inspiraram-se também na minha própria vida, no meu próprio crescimento. E muitas vezes na vida lá fora é isso. E aí eu pergunto a ti, será que tu tens estado a liderar a tua família conforme tu gostarias que ela fosse liderada? Conta aí. Será que tu tens conseguido inspirar de forma positiva a tua família, os teus filhos, os teus parentes, não é? O teu companheiro, a tua companheira, os teus pais, os teus irmãos? Será que tens inspirado de forma positiva para que eles entendam que é possível também eles próprios trazerem isso para a vida deles? Conta aí como é que tu tens liderado a tua família. Achas que está melhor? Não sei, quem já fez mapa, eu tenho a certeza que já conseguiu mudar muita coisa e fazer um processo diferente. No entanto, há pessoas que ainda não aprenderam esse processo e ainda assim elas são capazes de liderar de uma forma positiva. Maria, tu já fizeste o treino? Só para eu entender quem é que já fez treino. Quem é que aqui está? Quem é que está na live que já fez treino? Só para eu conhecer. E quem é que não conhece nada sobre o nosso treino, sobre o instituto, sobre o nosso projeto? Só para eu entender. Maria já fez. Boa. Tenho aqui a Adri. Não sei se já fez. A Bia eu sei que já fez. Karina, não sei se já fez. Flávia, não sei. Há aqui pessoal que eu ainda não conheço, acho eu. A Cláudia, não sei se fez.
A Nélia diz assim: Ana, depois que fiz o mapa, o meu filho diz que eu estou muito diferente e que gosta mais de mim do que antes. A Márcia já. Ah, é a Márcia, claro, Márcia. Márcia, eu sei que já fizeste. Fizeste lá comigo no Porto. Ah, e hoje mostraste-me aí uma fotografia com a tua pulseira. Top, eu quero, eu posso, eu consigo. É isso mesmo. Tomar as rédeas da tua vida. Nélia, é muito isso. Os meus filhos também notaram muita diferença em mim. Às vezes eles não gostam da mudança quando eles tinham tudo de nós, não é? Quando eles tinham tudo de nós e de alguma forma nós começamos a mostrar que eles próprios têm que ganhar a sua própria autonomia. Muitas vezes eles estranham esse processo. Mas quando eles percebem que isso é bom até para eles, eles começam a entender e começam a trazer essa nova realidade para eles. Então é maravilhoso a forma de inspiração que nós fazemos com os nossos filhos. Pelo menos no meu caso, eu posso vos dizer que foi realmente muito, muito transformador. Começou por mim, mas através de mim os meus filhos também tiveram essa mudança na liderança deles próprios, que foi realmente transformador e foi extraordinária. Aí a Nélia está a dizer que o filho acha que ela realmente está bastante diferente e está a gostar da mudança. Isso é maravilhoso. Vai haver alturas que talvez ele não goste, faz parte. Nós também não gostamos de tudo na nossa vida. Há momentos em que nós também dizemos: não estou a gostar disto ou não estou a gostar daquilo. Faz parte. Muitas vezes é o nosso próprio ponto de crescimento. Temos aqui, o Miguel diz que eu e a minha família toda, claro. É normal, porque quando nós conseguimos que a família esteja na mesma harmonia, com a mesma linguagem, numa mesma forma de estar e que de certa forma ajuda e impulsiona um e o outro, digamos assim, porque é normal que haja dias em que a pessoa possa ter momentos que não são tão bons, não é? A vida tem altos e baixos, é normal. Não é o facto de eu ter feito o mapa que eu tenho só dias perfeitos. Eu também tenho dias desafiantes. E eu trabalho neste projeto diariamente. E mesmo assim eu tenho dias desafiantes. E muitas vezes eu, enquanto líder, também tenho que estar rodeado de grandes líderes. E os meus filhos fazem muito esse papel também comigo. Porque quando eu tenho um dia assim mais desafiante, os meus próprios filhos lembram-me de ir buscar as minhas ferramentas e eu faço o mesmo com eles. Então muitas vezes essa questão da família ter feito o treino mapa, no caso deles, eles ainda não fizeram os dois o mapa, porque o meu filho tem 17 anos, ainda não fez o mapa, a minha filha já fez, mas ele fez o Teen Map, fez o dos jovens, e o facto de termos feito todo este processo ajuda muito o crescimento da família e ajuda muito o crescimento de cada um de nós enquanto ser individual. A Maria diz assim: a minha pulseira ainda hoje está no meu braço. Fiz o mapa em 2022. Há pessoas que nunca mais tiram a pulseira. Por exemplo, a Márcia partilhou comigo que ela, sempre que tem um momento desafiante, o que ela faz é, ela coloca a pulseira como uma âncora para relembrar tudo aquilo que ela foi lá aprender. Então, as pessoas têm estratégias diferentes, mas realmente a maior parte das pessoas que eu conheço que fez mapa, elas colocam a pulseira lá dentro do mapa, nós ensinamos como utilizar, a forma de potenciar a utilização dela, e as pessoas nunca mais tiram. E muitas vezes é que quando ela rebenta, elas vão à procura de uma outra pulseira. Porquê? Porque aquilo lembra muito, dispara muito aquele gatilho de todas as ferramentas que vocês aprenderam lá no treino e que vos ajudam a tornar-se líderes diariamente. Ajuda a tornar-vos positivos diariamente. Ajuda a sair-vos de situações desafiantes com muito mais rapidez e com muito melhores resultados. Não sei se vocês concordam comigo, quem já fez MAP, se concorda que realmente o facto, não é só a pulseira, é tudo o que está por trás da pulseira, todo o empoderamento que foi colocado quando nós utilizámos e fizemos a ferramenta com a pulseira e com uma série de outras ferramentas que nós utilizamos lá no MAP, que ajudam a pessoa a empoderar-se diariamente. Porque é como eu estou a dizer, vai haver momentos em que a pessoa precisa de relembrar, de utilizar as ferramentas. Agora também vos digo assim, não utilizem só as ferramentas quando elas são precisas, utilizem-nas diariamente. Porque quando vocês as utilizam diariamente, essas vossas ferramentas de liderança, vocês vão ter resultados muito melhores. Porquê? Porque todos os dias estão a crescer um pouquinho. Muitas vezes as pessoas
têm algumas ferramentas que, quando estão bem, elas acham, agora estou bem, já não preciso de utilizar. Mas é preciso a manutenção. É preciso ir utilizando, é preciso fazer as posições que nós não é, ensinamos lá na fisiologia. É preciso muitas vezes olhar para a pulseira e relembrar, eu sei que sou capaz de fazer grandes feitos, eu sei que sou capaz de realizar grandes sonhos. E todos vocês que já fizeram o treino sabem que isso é possível. As outras pessoas provavelmente têm outras ferramentas, está tudo certo. O MAP na realidade é um grande expansor. O que ele faz é o quê? Ampliar de forma exponencial e de forma muito rápida todas as ferramentas que a maior parte das pessoas já tem dentro delas. Nada do que nós fazemos lá, de certa forma, é novo. Todos vocês sabem fazer aquilo. Só que para aprender aquilo na vida normal, digamos assim, num processo normal, vocês vão demorar imenso tempo. Daí vem o trabalho de coach, não é? Porque no fundo o MAP é quase como se fosse um trabalho de coaching, em que vocês estão a sair de uma determinada posição, vocês vão entender como é que vocês estão naquele momento atual e vão traçar objetivos para o vosso futuro, levando ferramentas para que vocês cheguem muito mais rápido aos resultados que vocês querem. Eu quase que diria que o MAP é um grande processo de coaching, é um grande expansor de consciência, é um grande expansor de tudo aquilo que tu já tens dentro de ti e que muitas vezes não sabias que tinhas, onde tu vais viajar na tua história e vais resgatar o melhor de ti mesmo. E vais aprender como utilizar o melhor que tu tens dentro de ti para chegares aos teus resultados e àquilo que tu mereces na tua vida. Não sei se faz sentido aquilo que eu estou a dizer para vocês. Boa noite, Pedro. O que é que vocês estão para aqui a dizer? Márcio diz, é isso mesmo? É ou não é, Márcio? Hoje comentámos isso lá. Entre uma e a outra. Só vai entrando aqui. Vão convidando as pessoas aqui a entrar. Pedro que está lá na Suíça. Fazer boa comidinha lá com a Mónica, não é? É isso mesmo. A liderar a cozinha. A liderar os pratos, a liderar a barriguinha das pessoas. Também é bom, é importante. Em Portugal, na Suíça não sei como é que é, mas em Portugal a mesa fazem-se muito bons negócios. Então a liderança na mesa é espetacular. A Nanda também, boa noite Luxemburgo. Luxemburgo aqui em peso também. Muito bom. Bem-vindos a todos vocês, Luxemburgo, Suíça, Norte de Portugal, Sul de Portugal, Centro de Portugal, todos vocês sejam muito bem-vindos, está bem? Então eu hoje quero trazer o quê? Quero trazer aqui, porque eu acredito que as pessoas, mesmo que achem que não são líderes ou que não têm aptidões para ser líderes, elas podem utilizar ou desenvolver determinadas capacidades, digamos assim, que as permitem ser melhores líderes na vida lá fora. Existem muitas aptidões, muitas capacidades, muitas ferramentas, não é? Muitos recursos que a pessoa pode desenvolver. Eu trago só aqui alguns recursos que é possível. Alguns deles nós falamos lá no MAP, alguns deles desenvolvemos lá no MAP. Então eu vou falar, só trago cinco recursos, está bem? 5 recursos para que tu te possas tornar um bom líder, que tu possas desenvolver esses recursos, para que tu possas trazer essa capacidade de liderança, começando contigo mesma, porque na realidade todas estas aptidões precisas de começar contigo mesma. E a primeira que eu trago aqui é a comunicação eficaz. Porque há muitas pessoas que não sabem comunicar-se nem consigo mesmas. Eu, por exemplo, eu não sei se vocês fazem isso, não, eu tenho grandes conversas comigo mesma. Conversas que me fazem explorar várias áreas, várias respostas para vários assuntos que eu tenho na minha vida. Porque eu quando começo a conversar comigo mesma, não é? Utilizando esta minha parte criativa para questionar a minha outra parte racional, quando eu utilizo essa capacidade de comunicação, eu vou começando a criar várias estratégias. Então a comunicação deve ser efetivamente eficaz. Só que se tu pensares, muito bem, mas como é que eu posso utilizar essa comunicação com outra pessoa? Nós lá no Pratishna, quando ensinamos a PNL, não é? Programação Neurolinguística, nós dizemos que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. E a verdade é que muitas vezes nós damos comandos, entre aspas, de comunicação, que achamos que o outro
entende exatamente o que é que nós estamos a dizer. E muitas vezes para o outro aquilo que nós estamos a falar, para ela é como se fosse chinês. Eu não sei se alguém já falou contigo e tu dizes assim, parece que estão a falar chinês comigo. Então essa comunicação que a pessoa está a ter contigo, ela não está a ser eficaz. Porque ela não está a ter uma comunicação que faça com que tu entendas o que ela te está a dizer. E tu, quando estás a fazer essa comunicação com outras pessoas, também tens que adaptar a tua linguagem, a tua comunicação, para teres a certeza que a outra pessoa está a entender o que tu estás a dizer. Eu lembro-me há muitos anos atrás, não é? Eu já contei aqui que eu, antes de fazer o meu treino, em 2014, eu era contabilista. Então, havia algumas coisas que para mim eram muito básicas na contabilidade. E uma delas era o arquivo. Não é? Arquivar, agarrar em folhas e colocar dentro de uma pasta. Muitas vezes eu vejo pastas em que as folhas estão umas mais acima, outras mais em baixo, e eu não entendia como é que era possível a pessoa que trabalhava nessa área não saber como furar uma folha para ela ficar centrada e ficarem todas alinhadas. E na realidade o que é que eu fui entender? Que era da minha responsabilidade eu nunca tomar como garantido que a pessoa sabia fazer aquela tarefa, que para mim era tão básica, tão simples, tão rotineira, que eu não entendia que outra pessoa não soubesse fazer. Eu nem sei quando é que eu aprendi, provavelmente alguns na escola devem ter aprendido. Ou na própria vida, ou alguém me ensinou. Mas a verdade é que nem toda a gente sabe aquilo que para nós é básico. Não é o que é básico, é aquilo que para nós é básico. Então, quando eu fui entender que na realidade a pessoa nem sequer sabia como fazer isso, não é? Hoje os furadores têm aquelas réguas. Eu, mesmo com as réguas, às vezes eu apanho, não é? As folhas que são para cima ou para baixo, às vezes basta a pessoa meter a régua mal e aquilo sai trocado. Então, o que é que eu fui entender? Que eu precisava de explicar à pessoa que ela tinha que dobrar a folha no meio, fazer um vinco, e esse vinco é que entrava num marcador do próprio furador. Então, aquilo que para mim era básico, para a pessoa, ela não fazia ideia como fazer. E talvez tu na tua vida, na tua profissão, na tua casa, achas que existem coisas que são básicas que qualquer pessoa deveria saber fazer e que elas muitas vezes não sabem como fazer. Não sei se alguém quer partilhar aí alguma situação, até gostava, que é para eu própria também aprender. Há algumas situações que talvez vocês ao partilharem comigo eu entenda também que talvez para mim sejam básicas e que eu não tenha entendido ainda, que outras pessoas não sabem como fazer isso. Porque, como eu disse, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Imaginem, por exemplo, num restaurante, tenho aqui o Pedro, não é? O Pedro trabalha com a Mónica, ele tem outro trabalho, mas ele ajuda com a Mónica no restaurante deles. Imaginem, por exemplo, ele achar que todas as pessoas que vão trabalhar no restaurante dele sabem fazer ou colocar uma mesa com as regras de etiqueta que talvez ele tenha aprendido lá atrás, mas que a maior parte das pessoas talvez não tenha aprendido. Se elas talvez vêm de uma escola de hotelaria, talvez elas tenham aprendido. Se elas vêm para trabalhar, porque elas querem trabalhar na área, mas nunca aprenderam, elas talvez não saibam. Então, muitas vezes é isso. A pessoa nunca pode partir do princípio que a outra pessoa sabe fazer, só porque a tarefa aparentemente é básica e simples. Porque ela muitas vezes é básica e simples para ti. Mas a outra pessoa não aprendeu em momento algum como fazer, e muitas vezes é como fazer da forma como tu queres. E isso é muito importante nessa parte da comunicação. Então, a comunicação eficaz é algo que tu precisas enquanto líder, enquanto tu aprendiz de líder, enquanto tu queres aperfeiçoar as tuas capacidades de líder, ou enquanto tu simplesmente que achas que ainda não és líder, mas queres te tornar, talvez precises de encaixar isto. Como é que eu me vou fazer entender pela outra pessoa? Muitas vezes explicando o básico, muitas vezes adaptando a linguagem à forma como ela comunica, se ela é mais visual, se é mais auditiva, se é mais sinestésica. Nós também ensinamos isso lá no MAP. Essas formas de comunicação, embora de uma forma muito leve, não é? Aperfeiçoamos muito mais na programação neurolinguística ou no próprio coaching. Então, muitas vezes é isso, adaptar essa linguagem. Estamos, não é? Vamos fazer a nossa formação em coaching e uma das ferramentas que nós utilizamos lá no coaching também é as 5 linguagens do amor.
não tem só a ver com o amor de casal, não. É a forma como eu comunico com outra pessoa, que ela se sente reconhecida, não é? Naquilo que ela faz. E muitas vezes nós, como líderes, também temos que saber valorizar a pessoa pela forma como ela gosta de ser valorizada. Por exemplo, se as pessoas vierem muito com palavras de reconhecimento para mim, isso para mim não é uma coisa que eu valorize. Eu própria tenho que valorizar o meu trabalho, o meu próprio, não é? O meu próprio desempenho. Eu mesma preciso me reconhecer. Se a pessoa me vai reconhecer, tudo bem. Só que não é isso que eu valorizo, por exemplo, enquanto comunicação. Enquanto a forma como eu sinto que a pessoa está a apreciar aquilo que eu estou a fazer. A apreciar a mim como pessoa, a apreciar a mim como líder e a apreciar a mim enquanto liderado. Porque eu sou líder em algumas alturas e sou liderada em outras alturas. E todos nós somos assim. Todos nós temos alturas em que somos líderes de algo, de alguém, de um projeto. Todos nós devemos ser líderes de nós mesmos, mas muitas vezes nós somos liderados por outras pessoas em alguns momentos. Por exemplo, numa família, muitas vezes a pessoa não é líder da família, existe um outro líder na família. Alguém que se encarrega de fazer funcionar. E muitas vezes é importante também sairmos desse papel de líder e deixarmos ser liderados. Porque para ser líder eu também preciso de entender como é estar do outro lado. E aí eu entro na empatia, que é o segundo recurso que é muito importante, saber valorizar e saber aprender. É eu saber colocar-me no lugar do outro. É eu chegar, pegando no mesmo exemplo ainda há bocado de furar a folha, é eu chegar ao pé da pessoa e pedir-lhe para ela fazer e eu entender, muito bem, então ninguém te explicou como é que isso funciona. Aí eu agarro e mostro como é. Aí eu passo pelo processo e a pessoa, depois peço à pessoa para fazer, para perceber se ela entendeu a tal comunicação eficaz. Mas é eu saber colocar no lugar do outro para entender como é que o outro se está a sentir, se o outro quer realmente aquilo, se o outro, como é que o outro me vê enquanto líder, como é que o outro se sente enquanto líder, como é que ele me escuta, será que ele está a entender o que eu lhe estou a dizer? Vocês estão muito calados aí. Partilhem comigo aí uma situação em que vocês, enquanto líderes, perceberam que coisas básicas para vocês não eram tão básicas assim para outra pessoa. Eu gostava que vocês partilhassem mesmo comigo, porque acho que é muito importante, porque depois eu também partilho o que vocês escrevem e isso vai inspirar outras pessoas a entender que o básico não é tão básico assim. Então, muitas vezes, esta empatia, que é este segundo recurso que eu estou aqui a trazer para nos transformarmos melhores líderes ou para desenvolver essa capacidade de ser líder, é eu também saber passar pelos diferentes papéis. Existem empresas, por exemplo, já passei por algumas empresas que faziam isso, em que elas faziam as pessoas passar pelas diversas funções dentro da empresa. Para elas entenderem, por exemplo, que numa área administrativa todo o outro trabalho que está para trás, a montante e a jusante, não é? Que está para trás e que está para a frente, que é muito importante e ele tem impacto na parte administrativa. E que muitas vezes essa parte administrativa tem impacto também nessas outras atividades. E muitas vezes quando a pessoa não passou pelo processo, ela não entende a importância de todas as funções dentro de uma empresa, por exemplo, de todas as funções dentro de uma casa. Eu leio muito. Não é? Eu gosto muito de ler, gosto de ver, não é? Perceber outras perspectivas. Então, quando eu começo a perceber, por exemplo, que as pessoas não se sabem colocar no lugar do outro, que acham que o outro é menos só porque aparentemente não está a tomar as rédeas de alguma função que é tua muitas vezes, e a pessoa não entende que ela está a tomar as rédeas da função que ela decidiu agir. No outro dia eu estava a ler eu as redes sociais, eu gosto de ler aqueles textos que me possam inspirar de alguma forma. Gosto de ler esses textos. Outras coisas eu passo à frente, não ligo muito. Também não passo assim tanto tempo nas redes sociais. Então eu faço uma seleção, procuro fazer uma seleção daquilo que eu quero ler. Até para quê? Para eu poder liderar o meu próprio tempo, fazer a minha gestão do tempo de forma eficaz. Porque senão perde-se muito tempo nas redes sociais só a ver a vida dos outros.
E não é isso, pelo menos para mim, é algo que isso, para mim não tem qualquer importância. Então, no outro dia eu estava a ler, por exemplo, um artigo em que um homem, podia ser uma mulher, mas não interessa, é um homem, que dizia que a mulher não fazia nada, que estava desempregada. Então, o texto era muito assim: o que é que a tua esposa faz? Ah, ela é desempregada. Ah, então como é que funciona o teu dia? Ah, ela acorda muito cedo, que é para ir arrumar, não é? Fazer o meu pequeno almoço, preparar o meu almoço, preparar o almoço dos meninos, para lhes dar o pequeno almoço. Ela acorda muito cedo para isso. Ah, muito bem. Então e depois disso o que é que ela faz? Ah, depois disso ela agarra nas crianças e vai levá-las à escola. Enquanto isso ela volta para casa, porque temos um bebé pequeno. Ela vai, muda-lhe as fraldas, dá-lhe comer. Ah, então e à hora do almoço o que é que ela faz? Ah, à hora do almoço ela alimenta novamente os nossos filhos, o nosso filho, o bebê. Aí ela arruma a cozinha, arruma a casa, faz tudo aquilo para preparar tudo, para ficar tudo bem. Começa a preparar o jantar, começa-se a preparar para ir buscar os meninos à escola. Ah, muito bem. Então e depois quando os meninos chegam? Ah, quando ela tem todo o tempo do mundo, ela é desempregada. Aí ela vai e ajuda os miúdos a fazer os trabalhos da escola, começa a preparar o jantar. Então e você quando chega a casa o que é que faz? Ah, então eu vou descansar, eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo. Ela é que é desempregada. Então muitas vezes a empatia é isto, é saber colocar no lugar do outro. Não sei se faz sentido para vocês. Uma pessoa que está em casa a cuidar dos filhos, a cuidar da casa, ela não é uma pessoa desempregada. Ela é uma pessoa que está a ter um trabalho que, na realidade, é dos trabalhos mais desafiantes, é ser mãe, dona de casa, esposa, que muitas vezes ainda acumula com outras tarefas, que às vezes é o pai que faz isso. Está bem? Já vi pais a assumir esse papel, a fazerem esse papel. E isso é importante ser reconhecido, porque isso também é trabalho. É óbvio que é um trabalho não remunerado. Não remunerado financeiramente, mas tem uma outra remuneração por trás, uma remuneração psicológica. Então muitas vezes esta parte da empatia é eu reconhecer que o outro também tem um papel. E que o papel dele é muito importante para aquilo que eu também estou a fazer e da parte da minha própria liderança. Tenho aqui a Joelma, diz assim: olá Ana, enquanto líder, olá Joelma, enquanto líder ajudar uma colaboradora, tem o dever de chegar no horário e cumprir os seus objetivos. Com muita ratoeira, empatia, ajudei ela própria a chegar à conclusão. Claro, porque muitas vezes é o quê? Nós falamos isso também lá no mapa, não é, Joelma? Que é o quê? A melhor resposta não é aquela que eu dou à pessoa. É aquela que ela própria encontra. E muitas vezes essa liderança e o saber colocar no papel do outro e o reconhecer como o outro se está a sentir. Mas eu entendi. Não, enganaste da palavra, não. É próprios, não é? O próprio teclado que faz as mudanças nas palavras. Mas eu entendi. Mas é muito isso, que é ajudar a pessoa a encontrar aquilo ou aquela resposta que ela própria precisa encontrar. No caso aqui da Joelma é a própria pessoa chegar à conclusão de que precisava chegar no horário para cumprir os seus objetivos. Então é muito isso, mas isso só é possível fazer quando eu, enquanto líder, me consigo colocar no papel do outro, entender o que o outro está a sentir, o que o outro está a fazer, para eu lhe conseguir fazer uma condução eficaz para ela chegar àquela resposta que é importante não só para ela, porque ela provavelmente faz isso na vida dela, ou fazia isso na vida dela em várias áreas, e isso estava a atrapalhar a vida dela, mas também para a Joelma, enquanto líder na empresa dela, era super importante que aquela pessoa entendesse e chegasse àquela conclusão. Mais do que estar sempre a dizer: olha, chegaste outra vez atrasada, olha, estás atrasada, olha. Não. É fazer um processo, saber colocar no outro lado, entender como chegar à pessoa, utilizar uma linguagem adequada, fazer uma comunicação eficaz, ter empatia e a própria pessoa chegar ao seu resultado. Eu ajudei-te a ter estas ferramentas. Quando a pessoa quer, ela pode aprender. É uma pena que nem todas as pessoas estejam disponíveis. Mas não fui só eu. Tu estiveste também disponível para isso. Que é muito aquilo que nós dizemos. A pessoa não muda enquanto ela não quiser ser mudada. E tu quiseste aprender essas ferramentas. E quiseste, sobretudo, levar essas ferramentas para o teu dia-a-dia. Que é mais do que ir aprender as ferramentas, é
utilizar as ferramentas. Nós até costumamos dizer, um MAP não termina no domingo quando termina o treino. Um MAP começa no domingo quando termina o treino. Porque aí é que é preciso começar a utilizar essas ferramentas que as pessoas foram aprender nesse fim de semana. São 38 horas a aprender novas ferramentas. 38 horas a viajar na tua história e entender como utilizaste a ti próprio como um potencial maior. E isso é preciso que a pessoa esteja disponível para utilizar. Só que o verdadeiro desafio, o verdadeiro MAP, começa quando termina o treino. E isso, Joelma, é a grande diferença entre as pessoas que vão fazer o treino e acham que o treino é um milagre e as pessoas que vão fazer o treino e aproveitam todas as ferramentas para colocar em prática. A Maria já percebi que também coloca em prática, porque ela já está a dizer aqui, sem dúvida. Porque é mesmo isso. Não vale a pena. O treino, só por si, ele não faz milagres. É preciso, efetivamente, colocar em prática. É o mesmo que tu teres, por exemplo, uma casa, tens uma caixa de ferramentas para ir fazendo a manutenção da casa e simplesmente deixas a caixa de ferramentas lá dentro de um armário e a casa vai caindo aos bocados. É mais ou menos. Tu és essa casa. Tu tens as ferramentas, se não as utilizares, na prática é como se estivesse a descurar a tua própria casa e ela vai caindo aos bocados. Então é muito importante saber utilizar essas ferramentas. E é por isso que o MAP tem essa magia, que é que cada vez que nós temos o treino, a pessoa pode ir lá sem pagar mais por isso. Pode ir lá e relembrar as ferramentas. Quais ferramentas? Aquelas que ela está a precisar mais naquela altura. Porque aquelas que ela precisou já antes, quando ela saiu do treino, ela em princípio já utilizou. Já teve os seus resultados. Quando ela vai lá e relembra novamente as ferramentas, vai ver aquela ferramenta, aquela frase, aquele momento em que ela vai dizer assim, é isto que eu estou a precisar de utilizar agora. E aí dá-se uma nova magia, dá-te uma nova, agarrar essas ferramentas e colocar em prática. Essa é a grande magia do MAP. Na realidade, esse talvez seja o grande diferencial do nosso treino, é a oportunidade das pessoas poderem estar de novo e reenergizar-se e relembrar o treino. Aliás, as pessoas às vezes deixam de ir durante alguns tempos e quando voltam a dizer, porquê que eu deixei de vir? Já podia estar muito mais à frente, eu já podia ter evoluído muito mais, bastava eu ter lembrado das ferramentas, bastava eu ter vindo aqui equilibrar a minha frequência energética, porque nós também fazemos esse trabalho de equilibrar, porque as pessoas estão ali todas para o mesmo. Para quê? Para se tornarem grandes líderes. Vamos aqui, o que é que temos aqui? A Nanda também diz que sim, mesmo verdade, a Joelma foi o começo da minha evolução como pessoa, sem dúvida. Enquanto nós não evoluirmos enquanto pessoas, também não vamos evoluir enquanto profissionais. Porque é impossível desligar uma coisa da outra. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu quando chego a casa desligo do trabalho. Eu quando chego ao trabalho eu desligo da casa. Não é tanto assim. É possível fazer um pouquinho. No entanto, a forma como a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional ela está a direcionar-se, ela interliga-se e interage. Nós não somos bocados de pessoas, nós somos uma pessoa inteira. E a forma como nós nos sentimos em determinados sítios impacta a forma como nós estamos noutros sítios. Então não tem como desligar totalmente, não dá para fazer um botão de on-off. Porque mais tarde ou mais cedo vai ter impacto. Até podes conseguir temporariamente, mas mais tarde ou mais cedo vai ter impacto. Aqui depois temos o Vasco que diz assim, eu trabalho como bombeiro e a minha esposa como enfermeira. Então vocês não precisam nada disto, pois não? Hoje estou a fazer noite. No entanto, antes de vir para o trabalho, deixei o jantar pronto para ela e a minha filha e a casa arrumada. Lá está. Porquê? Porque esse trabalho também de família é importante. Presumo que ela como enfermeira também faça turnos. Então é normal, por exemplo, a minha irmã também é enfermeira. Então ela, agora tem um novo companheiro, que ele é reformado, então o que é que ele faz? Ele próprio ajuda na casa, ele próprio faz o comer. E ela diz, quando isso começou, na realidade eu ganhei inclusivamente saúde. Porquê? Porque é normal, a pessoa se está sozinha, se tem que fazer tudo isso, ser mãe, ser dona de casa, arrumar a casa, ser profissional, ser tudo isso, é normal que alguma coisa fique para trás. Aí acontece o quê? Muitas vezes vai-se comer fora, manda-se vir comer, não é? E aí acontece o quê? A própria saúde começa a sentir-se. Então ela diz que quando isso aconteceu, quando ele começou também a ajudar nessa parte, quando ele começou a ajudar, porque entrou na vida dela, não é?
Ela ganhou saúde inclusivamente pela parte da alimentação. Então este trabalho de equipa, porque um trabalho de casal é um trabalho de equipa. É preciso muito essa ajuda. O Vasco, enquanto bombeiro, já percebemos que ele trabalha com turnos. A esposa, como enfermeira, quase certeza que ela trabalha por turnos. Então é super importante essa entreajuda para também ela também estar descansada e saber quando chegar a casa, provavelmente já tem o jantar pronto, a filha está pronta e ela pode também usufruir um pouquinho da sua vida. Porque no meio disso tudo é muito importante usufruir da tua vida. Talvez algumas pessoas tenham pensado assim, pois como tu hoje não foste trabalhar, hoje tiraste folga, foste passear. Sim, sim, é muito importante. Sim, e estou aqui agora. E a seguir vou jantar com a minha filha, que ela está no jantar de aniversário com os amigos e convidam-me para ir. E eu a seguir ainda vou jantar com ela. E este equilíbrio é que faz com que nós nos tornemos melhores líderes. Porque quando a pessoa está desequilibrada, ela vai disparar e vai se desequilibrar em algum lado. Não sei se isso faz sentido para vocês. O Pedro diz assim, guardar para quê? As ferramentas. Há que usá-las e aprimorar ainda mais essa consciência das ferramentas. Sem dúvida. Sem dúvida. E as promessas e os compromissos que fiz comigo mesma. Claro. Porque muitas vezes é isso. A pessoa não se compromete consigo própria. A probabilidade de voltar atrás é muito grande. Esse compromisso que eu fiz comigo mesmo quando fiz o treino, fez toda a diferença para eu ser o que eu sou hoje, para eu ter o que eu tenho hoje, para a família que eu tenho hoje, para a liderança que eu exerço hoje. Fez toda a diferença. Compromisso. É entregar-me àquilo que eu defini e decidi que ia fazer e ser. O Vasco diz assim, quanto à liderança aqui nos bombeiros, quando estou a chefiar, tenho o costume de o chamar e fazermos o trabalho juntos em vez de mandar. Só que uma coisa, Vasco, tudo bem, acho ótimo, só perceber uma coisa, se isso não faz com que fiques demasiado carregado com tarefas que tu poderias delegar. Porque muitas vezes o líder também quer fazer tudo com os colaboradores e acho ótimo que essa parte da empatia por passar pelo processo dos outros, só que muitas vezes ela fica sobrecarregada porque para além de fazer o trabalho dos outros ou com os outros, ainda tem o seu próprio trabalho que muitas vezes não conseguiu fazer ainda porque esteve ali envolvido. Então é preciso também encontrar esse equilíbrio, Vasco. Fica só esse pensamento só para tu pensares se estás a utilizar essa forma de liderança de forma também que tu fiques equilibrado no teu próprio trabalho, tá? Fica só como pensamento. Até pode ser que esteja a funcionar muito bem. Tudo bem, Vasco? É só para pensares um pouquinho mais. O Pedro, liderar pelo exemplo, sem dúvida. Beijinhos, Joelma. Beijinhos carinhosos, abraços carinhosos, aqueles que a gente sabe. Sim, grata. Ok, muito bem, já li aqui os vossos comentários. Então vamos entrar aqui. Temos falado aqui, inspirar. É o terceiro grande recurso que a pessoa deve desenvolver. Inspirar. Inspirar pela positiva. Porque muitas vezes as pessoas inspiram-se por processos que não são tão positivos assim. Então eu lembro, não é? E isto tomou assim uma relevância muito grande. Primeiro quando eu comecei a perceber os resultados na minha família, nos meus filhos. Quando eu comecei a perceber que a forma como eu tinha liderado e inspirado os meus filhos até 2014, quando eu fiz o meu treino, fez com que eles se tivessem tornado nas pessoas que eles estavam naquele momento. Quando eu faço o meu próprio processo de mudança, eu começo a inspirá-los de uma outra forma e eu começo a vê-los a desenvolver de uma outra forma. Mas há uma frase que eu gosto muito para a parte da inspiração, faz sempre tudo como se alguém sempre te estivesse a observar. Não sei se faz sentido para ti esta frase. Faz sempre tudo como se alguém sempre te tivesse a observar. Porque na realidade sempre existe alguém que se está a inspirar em ti. Às vezes aquele colega que se inspira na forma como tu te posicionas. Às vezes aquele teu colega, aquele teu amigo que se inspira na forma como tu lidas com a tua família. Às vezes aquele teu pai ou a tua mãe que se inspira quando percebe que tu ainda foste mais longe do que aquilo que eles foram. Também com as ferramentas que eles próprios te deram.
Percebem que tu agarraste naquilo e ainda multiplicaste muito mais. Às vezes o teu próprio cônjuge, a tua própria, não é? O teu próprio parceiro, a tua própria parceira, que se inspira em ti quando percebe que tu, apesar de um dia intenso de trabalho, chegas a casa e ainda vês com aquele sorriso largo no rosto. Então a parte da inspiração sempre pelo positivo. Porque muitas vezes nós vemos na liderança lá fora as pessoas a liderar de forma inspiradora pelo negativo. E essa forma de inspiração, mais tarde ou mais cedo, vai quebrar. Então começa a entender como é que tu estás a inspirar as pessoas na vida lá fora. Será que elas estão a olhar para ti, estão-te a ouvir, estão a sentir a forma como tu vives a tua vida e a querer fazer algo que para elas pode ser da mesma forma impactante? Ou será que elas te observam e te percepcionam e dizem assim, aquilo eu não quero fazer? Ou será que elas percepcionam-tu como uma pessoa negativa e elas dizem assim, se o meu líder é assim, se calhar é mesmo assim? Como é que tu andas a inspirar as pessoas à tua volta? O Vasco diz aqui, grato, e nestes momentos que mantenho, é nestes momentos que mantenho a equipa unida. E existe o respeito, que quando delegam, seja qual for a tarefa, o fazem com respeito e vontade. Pronto, então já encontraste esse equilíbrio, Vasco, que é muito importante. Porque muitas vezes é importante delegar para nós podermos estar a assumir aquele nosso papel de líder num projeto com uma responsabilidade própria de um líder, porque eu posso delegar tarefas, mas eu não posso delegar responsabilidades. Porque a responsabilidade no fim é sempre minha, quer dê certo, quer dê errado, a responsabilidade é minha. E nem vale a pena dizer, porque eles fizeram mal, ou porque eles não fizeram isto, ou porque não fizeram aquilo. Não, a responsabilidade do resultado é sempre do líder. Sempre. E isso é uma coisa que não dá para delegar. Então é muito importante esse equilíbrio. Eu já percebi. O Vasco vem da Madeira. Também temos aqui a Madeira representada. A Madeira hoje está a ter o pós-map. Um dia estás a assistir o pós-map. Não é? Porque eles tiveram um mapa agora na Madeira. Então a esta hora... Sim, estão no pós-map. Estão nas partilhas e nas experiências, não é? Que é maravilhoso. Bem, estás a trabalhar, não podes. Não podes estar no pós-map. Já te conheci, Vasco. Se calhar já te conheci quando eu estive aí. Se calhar. Conheci algumas pessoas aí na Madeira extraordinárias. Eu sei que elas são todas... Eu sei que vocês são todos extraordinários. Pois é isso. Lembrei-me que tinhas dito que estavas a trabalhar. Portanto, se estás ao serviço, não dá para estar em dois lados ao mesmo tempo. Mentalmente até posso estar. A tua esposa está lá? Boa. Ou eu conheci a tua esposa? Não sei, Vasco. Conta aí. Já conheci algum de vocês presencialmente? Ou é só aqui nesta interação? Pedro diz, a autorresponsabilidade do líder. Sem dúvida, a autorresponsabilidade. Que é das coisas que nós trabalhamos imenso dentro do treino. Todos os nossos treinos, na realidade. Mas o MAP é o início desse processo de autorresponsabilidade. Os três. Já conheci os três? Então, espera aí. Vasco, a esposa e mais quem? Isto realmente é muito bom, é maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso ter aqui vocês deste lado, a sério. Quando vocês estão comigo aqui nas lives, filha, a tua filha já fez também? Já conheci a tua filha também? Quem é a tua filha? Diz-me lá o nome da tua esposa e da tua filha, anda, que é para eu saber quem são. Guiomar. Eu já conhecia Guiomar? Não me lembro. Pode ser que sim. Já passaram muitas pessoas por nós, sabem? É muita gente. É bom! Mais de 10 mil pessoas já fizeram o treino. É normal que eu às vezes esqueça algumas pessoas. Não é esquecer as pessoas, atenção. É normal que eu não associe logo as pessoas, porque eu depois vou puxando um cordelinho aqui, um cordelinho ali e vou sabendo. O líder tem essa capacidade, não é? De ir percebendo como é que as pessoas também interagem connosco e por esses cordelinhos que a gente vai puxando e lembrando de alguns processos e de algumas coisas que nós passámos juntos, nós vamos lembrando das pessoas. Então é maravilhoso. Fátima, aí em março. Fizeste aqui em Fátima? Ou a Guiomar fez aqui em Fátima? Marcos e Ingrid. Marcos e Ingrid, boa! Não, eu conheço, já sei quem são vocês todos. Vocês todos são espetaculares. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. E realmente eu agradeço estares aqui, Vasco, apesar de estares a trabalhar, teres dedicado um pouquinho. Partilha aí com os teus colegas também, que é para eles
perceberem como tu és um grande líder. E todos vocês que estão aqui, eu sei que vocês também são grandes líderes. Então vamos lembrar, já passei 3 recursos que são super importantes para a pessoa desenvolver para melhorar a sua liderança ou para trabalhar a sua liderança. Voltando a lembrar, primeiro tens que ser líder de ti mesmo. Mas todos estes recursos que eu estou a falar, quando tu desenvolves para o outro, também podes desenvolver para ti. Tenho acompanhado sempre. Gratidão, Vasco. Tá? Gratidão. Então eu falei do quê? Comunicação eficaz, foi o primeiro que eu falei. O segundo eu falei de empatia. Eles vão sempre interligando, já perceberam, não é? E depois eu falei de inspirar. Já tínhamos falado várias vezes do inspirar, é normal. Depois trago o quê? Desenvolver a equipa. Por exemplo, o Vasco partilhou aqui, muitas vezes ele agarra com a equipa e faz coisas em conjunto. Porquê? Porque quando eu ensino a equipa a fazer, quando eu desenvolvo a equipa, quando eu lhes dou ferramentas para eles aprenderem novos métodos, quando eu os incentivo a aprender novas formas, eles vão se desenvolvendo enquanto pessoas. E se eu tiver uma equipa em que as pessoas se desenvolvem como pessoas, elas próprias enquanto pessoas e elas enquanto profissionais, eu começo a ter uma melhor liderança, porque é muito mais fácil eu liderar pessoas que querem aprender, que querem estar sempre a evoluir. E muitos de vocês provavelmente percebem isso nas vossas equipas. Por exemplo, quando a Joelma ainda há bocado falou aqui, não é? falou por escrito, que fez a própria colaboradora, foi desenvolvendo um processo para que a própria colaboradora entendesse que ela estava a comprometer os seus próprios resultados. O que é que ela fez? Ela fez com que ela entrasse num processo de aprendizagem e ela entendesse uma nova forma de estar. Quando ela fez isso para o trabalho dela, no fundo a Joelma precisava desenvolver isso para o trabalho dela. Na realidade, quando ela desenvolveu isso para o trabalho dela, ela fez o quê? Ela ampliou-se a ela própria enquanto pessoa. Então, quando temos pessoas que querem constantemente aprender novas coisas e quando o seu próprio líder lhe dá ferramentas para isso, e não é à toa que temos empresas que investem nos seus colaboradores para fazer formação, e muitas empresas fazem protocolos connosco para quê? Para poderem trazer os seus colaboradores a fazer o treino, não só para elas cumprirem as horas do treino, mas para elas se perceberem enquanto pessoas e trazerem melhores resultados para a vida delas e para a vida das próprias empresas. Quando elas entendem, quando as empresas fazem esses protocolos e percebem que a energia dentro da empresa muda por completo, e temos vários exemplos de várias empresas que já têm feito isso, aí estamos a formar bons líderes. Aí estamos a formar boas equipas. Então uma das coisas que tu tens que desenvolver muito é essa capacidade de incentivar e motivar e de ensinar as tuas equipas para que elas desenvolvam novas competências e novas formas de chegar aos resultados. Então esse quarto recurso, essa quarta competência que eu trago aqui é aprenda a desenvolver a tua equipa. Escuta a tua equipa e entenda onde é que ela necessita de melhorar. Porque muitas vezes ela só precisa de melhorar nela própria. Nela enquanto pessoa. Porque muitas vezes se ela estiver mal, entre aspas, não é? Com ela própria, ela vai ter um desempenho diferente na empresa. Quando as pessoas começam a entrar numa harmonia diferente dentro das empresas, isso começa a trazer resultados nas empresas que não têm nada a ver com as empresas em que as pessoas parecem que andam cada um para o seu lado. Então este quarto recurso é super importante. Desenvolve as tuas equipas. E um quinto que eu trago aqui, que nós falamos também lá no MAP, que é das maiores capacidades de um grande líder. Não sei se vocês se lembram qual é, mas é a capacidade de estar sempre a aprender. A aprender novas ferramentas, aprender novas formas, aprender com as pessoas, aprender a desenvolver novas metodologias, aprender a conhecer-se mais e mais e mais, aprender a utilizar todas as ferramentas que já tem de forma diferente, aprender sobre outras técnicas, sobre outros modelos, sobre outras empresas, estudar a concorrência muitas vezes, como eu costumo dizer, na realidade não existe concorrência, existe competência entre as empresas, porque o mercado é que escolhe as empresas que vão sobreviver. Se o mercado não está a escolher, significa que alguma coisa está errada com aquele líder.
E isso significa que o líder muitas vezes ou vai ter que aprender coisas novas ou vai ter que se retirar para aprender coisas novas e voltar. Então entende como é que o próprio mercado também te está a avaliar. Nós falamos lá no ciclo, não é? no MAP, ciclo virtuoso. Como é que o mercado está a fazer a tua avaliação? Como é que ela te está a recomendar para o mercado? E isso tem a ver com essa capacidade de aprendizagem que tu deves ter diariamente. Trazer essa parte da tua criança, que a criança é curiosa, ela gosta de aprender novas coisas, para aprenderes todos os dias algo diferente. Nós até falamos lá, aprender 1%, se evoluires 1% em cada dia no final do ano, dá muito mais do que os 365 dias, dá quase 2000%, porque é exponencial. Porque quando tu aprendeste 1% e amanhã mais 1%, é 1% sobre algo que tu já tinhas com 1% em cima e 1% em cima disso. Ficou esquisito, não ficou? Os matemáticos percebem bem disso. Mas eu posso dizer que 1% em cada dia dá um crescimento gigante no final de um ano. Então permite aprender algo novo todos os dias. Essa capacidade de aprendizagem, de estar sempre a aprender coisas novas, é uma das capacidades de um grande líder. Vamos ver aqui os vossos comentários. Estamos a terminar a nossa live. Já vou em... Opa, 1 hora. Isto hoje fluiu. Pedro diz assim, quando faço uma chamada de atenção às minhas funcionárias, pergunto quem é o responsável. Eu respondo que provavelmente fui eu que não soube transmitir a mensagem. É nessa altura que em grupo volto a reformular e procuro transmitir de uma ou outra forma a mensagem que pretendo. Agrego ainda algumas das opiniões delas. Aí trabalhaste o quê? Comunicação eficaz e a própria parte de empatia e a própria parte de desenvolver a tua equipa. Então, é como eu disse também no início, estes recursos, eles misturam-se entre eles. Quando tu começas a desenvolver cada um destes recursos, eu só trouxe 5, existem muito mais. Existem muitas mais capacidades que o grande líder deve ter. Mas estes foram aqueles que eu elegi como talvez os principais para mim. Talvez vocês entendam outras capacidades que devam ser desenvolvidas. E há sem dúvida, mas que para vocês possam ser mais importantes ainda. O importante é que entendas o que é que está a funcionar para ter seres um bom líder. Então vou-me despedir aqui. Vou agradecer imenso as vossas partilhas. Vou agradecer o vosso conhecimento, a vossa interação comigo, porque sem dúvida que isso enriqueceu a nossa live. Deixar aqui só o resumo então das 5 competências que eu entendi, dos 5 recursos que a pessoa precisa trabalhar, no meu entender, está bem? Precisa trabalhar mais para trazer essa nova capacidade de liderança, para se tornar um líder melhor ainda, ou para se desenvolver enquanto líder, voltando a lembrar, primeiro deves ser líder de ti mesmo. Então a primeira que eu trouxe foi a comunicação eficaz, depois foi a empatia, a capacidade de inspirar, a capacidade de desenvolver as equipas e, no fim, a tua capacidade de aprender sempre. Então, vou-me despedir de vocês, agradecendo, coração aqui para vocês, tá? Agradecendo a vossa presença e dizer que na próxima semana, segunda-feira, estarei de novo aqui em live. Nesta quarta-feira vamos ter também a live com o Rui, podem assistir às 20h59 também aqui no canal do OK Porto. Na próxima segunda-feira conto com vocês, porque estamos a preparar para o nosso MAP aniversário, que vai ser em maio, 17, 18 e 19 de maio. Se ainda não fizeste o MAP, fala com a equipa, porque vai ser um momento bonito. Se já fizeste o MAP, já sabes, estás convidada a estar lá connosco, porque vamos transformar mais vidas, se elas quiserem, e vamos fazer a nossa festa de aniversário nesse domingo, para todos juntos lembrarmos o motivo pelo qual um dia nós nos cruzamos e nos tornarmos líderes. Então, gratidão a todos, vemos na próxima semana, aqui em direto, nas lives às segundas-feiras. Até já!